Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula. Já separaram o material para acompanhar a aula? Caderno, livro, caneta, lápis, borracha? Sim? Ótimo então. Vamos selecionar e preparar um local para ser a nossa sala de aula particular. Vocês podem acompanhar as aulas sentados num sofá. Pode separar uma mesinha que possa ser carregada. Ou escolher a cozinha, caso você precise de uma mesa maior. Enfim, o lugar você escolhe. Evite apenas assistirem deitados à cama, para não adormecerem no meio da aula. E lembre-se da água. Ela é essencial para vocês se manterem atentos até o término da aula. E ao término desta aula, lembrem, assinem nosso canal. E ativem as notificações para receberem todas as aulas. Compartilhem essa aula, sejamos solidários, fraternos e caridosos com o nosso próximo. Obrigado. Nos vemos durante a aula. Bons estudos. Olá a todas, olá a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa aula de filosofia. Já estão todos preparados? Já assistiram aí a nossa animação de abertura, que é a nossa preparação? Então agora vamos ao tema da nossa aula. Importante lembrar que a gente está numa sequência falando dos filósofos antigos, filósofos gregos antigos, Platão, Aristóteles, Sócrates. Hoje nós vamos estar falando um pouco só um pouquinho, porque é muito vasta a teoria, muito vasto o conteúdo e todo o conjunto da obra desse filósofo Aristóteles. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma temática e vamos continuar nas próximas aulas tratando dos temas que esses filósofos desenvolveram em épocas muito antigas, na antiguidade, antes de Cristo. Então, está aí na tela, o tema da nossa aula de hoje é Política e Cidadania, sob a visão de Aristóteles. Importante dizer que nós não vamos tratar política e cidadania no dia de hoje, vamos tratar política e cidadania a partir do olhar desse filósofo Aristóteles. Então, Aristóteles, na sua obra Política, discute o que se pode entender por cidadania. Assim, ele afirma: um cidadão integral pode ser definido por nada mais nem nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Para outros encargos, não há limitações de tempo no exercício de funções públicas, por exemplo, os jurados e os membros da Assembleia Popular. Então, esse é um trecho do livro Política, de Aristóteles, que nesse caso aqui foi retirado da terceira edição, que foi publicado pela editora UNB em 1997. Então é importante a gente salientar que quando se trata de política, da discussão do conceito de política, é bem comum vocês ouvirem por diversas fontes referências feitas a Aristóteles, porque ele é um filósofo que ainda hoje é muito lido por causa de suas ideias a respeito do que seria cidadania, o que seria justiça, o que seria política, o que seria virtude. Então, esses conceitos trazidos pelo filósofo Aristóteles são muito utilizados para o entendimento, ainda hoje, das dinâmicas sociais ao qual nós vivemos, nessa correria partidária que nós enxergamos hoje, não apenas no nosso país, mas em vários outros países que são polipartidários. Então, as discussões de governo, formas de governo, qual é o governo melhor,
é um governo de um só, é um governo de muitos. Tudo isso o Aristóteles discutiu nos seus livros. Então, ele é muito lido, inclusive não apenas por intelectuais, mas também por muitos candidatos que buscam, né, uma posição na fase política da sua vida. Posição, quando eu digo, é aquela que o candidato, a ser candidato, se identifica com algum desses conceitos e percebe que talvez possa ser útil para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Então, podem acreditar que muitos dos nossos candidatos à política, a cargos eletivos, já leram em alguma instância algum documento desse filósofo. Não posso dizer que todos, mas algum deles, como principalmente os principais, vamos chamar os cabeças de chave, né, aqueles que não saem do poder, esses com toda certeza, de alguma forma, seguem essas cartilhas que não são receitas de bolo, mas são sim orientações de como que se deve se conduzir uma relação entre cidadão e Estado. Pois bem, Aristóteles adverte que há outros tipos de cidadania, dependendo da constituição vigente na cidade, e que essa definição se aplica à cidadania em uma democracia constitucional, ou politeia. Então vocês vão ver muito, em alguns momentos durante a aula, esse termo politeia, que seria para Aristóteles o governo de muitos. Que mais à frente, quando nós avançarmos na aula, vocês vão descobrir, e eu já estou adiantando, que esse governo de muitos, para Aristóteles, talvez fosse o melhor governo, porque as forças estariam distribuídas, não estariam concentradas na mão de um só. Mas veremos o que vocês vão concluir ao final dessa aula, porque, lembrando, essa aula ela usa como suporte o livro Filosofando, o qual estão as páginas aí dispostas para que vocês possam estar lendo. Importante ler, pessoal. Muito importante a leitura destas páginas. As páginas, quando eu disponibilizo para vocês ao final da aula, é para serem lidas, faz parte do trabalho de vocês. Então, conforme vocês estiverem lendo, vocês vão aprofundar isso tudo que eu estou falando. E se tiver alguma dúvida, algo incompreendido, mandem suas perguntas, seus comentários, fiquem à vontade. Lembrando que esta aula também está sendo transmitida pelo YouTube. Então, ao ser transmitida pelo YouTube, vocês ficam mais à vontade ainda para poderem divulgar suas ideias e perguntas a partir dos comentários. Tudo bem? Então, a politeia é uma das formas de governo que Aristóteles apresenta. Ele também comenta sobre a monarquia e sobre a aristocracia. Para ele, elas constituem igualmente formas corretas e adequadas de exercício do poder. Então, ele não faz uma crítica a respeito das formas de governo, dizendo essa é melhor, essa é pior. Ele acredita que todas elas são formas adequadas de exercício do poder, só que depende do contexto, depende daquilo que está em jogo naquele momento em que aquela forma de governo vai ser implementada. Então, embora ele prefira as duas primeiras, ou seja, a monarquia e a aristocracia, ele reconhece que na politeia, um tipo de democracia constitucional, a tensão política que sempre deriva da luta entre ricos e pobres poderia ser mais bem controlada. Então, guardem bem esse termo, politeia, que para Aristóteles faz toda a diferença na distribuição das forças, que, segundo ele, é na politeia, nesse governo de muitos, é que é mais facilmente controlado a disputa, ou mais facilmente controlada a disputa entre ricos e pobres. Bem, se é ou se não é, o tempo ainda está dizendo, mas é importante a gente observar que o que Aristóteles está tentando fazer é entender o que seria mais justo, do ponto de vista da coletividade, o que traria mais benefícios, mais equilíbrio, mais equidade
ao exercício do poder numa cidade. Então, nesse aspecto, se um regime conseguisse conciliar esses antagonismos, ou seja, ricos e pobres, seria mais fácil assegurar a paz social. Então, volto a dizer, ele está buscando a compreensão da equidade, o equilíbrio das forças. Se por um acaso o Aristóteles está refletindo a respeito disso, é porque ele percebe que esse antagonismo entre ricos e pobres, que desde que o mundo é mundo, desde que a primeira troca mercantil foi realizada, muito ainda se procura encontrar para trazer paz social, para se trazer um equilíbrio, para se trazer justiça a ambas as partes. Nem dizer que o rico é o malvado, nem que o pobre é o bonzinho. Ou se o pobre é o malvado, o rico é o bonzinho. O que se busca aqui é um meio caminho, um meio termo. E para se ter esse meio termo, as forças que são oriundas das distintas formas de governo precisam equilibrar esses dois grupos sociais antagônicos, o grupo dos ricos e o grupo dos pobres. Então, Aristóteles retomou o critério já usado no campo da ética, segundo o qual a virtude sempre está no meio termo. Então, é isso que eu acabei de dizer para vocês. Para ele, a busca do meio termo é importante, é o que vai dar solução a essa problemática. Então, aplicando o critério da mediania, que seria esse meio termo, às classes que compõem a sociedade, ele descobre que na classe média, que é constituída pelos indivíduos que não são muito ricos nem muito pobres, as condições de virtude para criar uma política estável, já que a possibilidade de ocorrência de revoltas seria menor. Então ele vê na classe média aquela em que tem uma boa parcela da população inserida, que geralmente é formada por trabalhadores que ganham uma certa quantia em dinheiro que dá para sustentar a família, ter uma casa e colocar recursos à disposição, não sofisticados, mas que possam fazer com que toda a família possa progredir, caminhar de forma contínua. Então, esses integrantes dessa classe seriam os mais adequados, porque, segundo Aristóteles, eles reúnem virtudes que podem criar uma política estável. E essa política estável seria a tal paz social, onde ricos e pobres poderiam conviver harmoniosamente. Mas por que a classe média? Simples de se entender. Porque a classe média ela tanto compreende o lado do pobre quanto compreende o lado do rico. É como se ela tivesse simpatia pelos ricos e empatia pelos pobres. Porque, de alguma maneira, em algum momento, quem é da classe média já foi pobre e vislumbra ser rico. Claro que dependendo das circunstâncias econômicas do país onde essas pessoas vivem. Não é em todo país que isso acontece. Há países em que não existe classe média, há países que só tem pobre e rico. E há uma grande lacuna, um grande espaço entre essas duas camadas sociais. Então, pensando em virtude, Aristóteles diz que a virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolha consistente numa mediania, nesse meio termo. Isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Então, é a própria experiência desses indivíduos que convivem tanto com pessoas da classe pobre quanto pessoas da classe rica, faz com que eles entendam o meio termo, faz com que eles entendam as necessidades de um e as necessidades do outro. Então, isso traria, segundo Aristóteles, aproximaria esses indivíduos do que ele chama de virtude. Eles seriam os seres humanos virtuosos. E é um meio termo entre dois vícios. Para compreender bem isso, faz importante a gente enxergar
que quando se fala de meio termo, a gente está falando do meio do caminho para um extremo onde tudo é excesso e no extremo oposto onde tudo é falta. É como se pudéssemos falar, num extremo está a luz, no outro extremo inferior estão as sombras. Então, nesse instante, ao pensar que esse grupo de indivíduos da classe média estão no meio termo, eles estariam equidistantes tanto dos vícios quanto das virtudes. Então, enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude entra e escolhe o meio termo. Então, nesse instante, eles, ao mesmo tempo que se aproximam dos vícios, eles percebem que aquilo que eles estão se aproximando são vícios. Então, eles se afastam. Nisso que eles se afastam, eles se aproximam do meio do caminho. E, ao se aproximar do meio do caminho, já começam a perceber que esse meio do caminho seria o melhor lugar para se viver, o melhor lugar para se agir. O meio termo do poder. Nem muito ao céu, nem muito ao inferno, como diria os mais antigos. Então, na metade do caminho seria os virtuosos. E para Aristóteles, a virtude também é uma prática e não um dado da natureza de cada um. Tampouco um mero conhecimento do que é virtude, virtuoso, como era para Platão. Para ser praticada constantemente, essa virtude precisa se tornar um hábito. Embora não se conheça nenhum estudo de Aristóteles sobre o assunto, é possível concluir que o hábito da virtude deve ser adquirido na escola. Olha que importante, né? O Aristóteles está falando que para você se tornar um virtuoso, para você ter oportunidade de viver em sociedade com base nas virtudes, você precisa desenvolver o hábito da virtude. E para se desenvolver o hábito da virtude, você precisa estar inserido num ambiente escolar. É a escola a responsável por desenvolver em cada um de nós o hábito da virtude. Então, onde vocês pensam que vai ser atacado, ou seja, vai ser retirado os recursos quando um determinado tipo de governo não quer que a população cresça e se desenvolva? Não quer que essa população prospere e seja feliz? Onde vocês acreditam que essa forma de governo vai agir? Nas escolas. Muito bem quem respondeu. Por que nas escolas? Porque é lá que cada um de nós adquire o hábito da virtude. Então, nós vamos ficar distantes dos vícios ao estarmos nas escolas. E ao estarmos distantes dos vícios, e o vício, pessoal, não pensem que vício é uso de entorpecente. Não, vício é de conduta. Vício é algo que constrange a moralidade. Então, quando se fala de vício, está falando daquilo que vai contrariar o que seria correto. Então, ao se atacar a escola, ou seja, criar dificuldades para que essa escola se desenvolva, para que o trabalho dentro das escolas seja concluído, e uma das formas é afastar o próprio estudante com estímulos externos à escola, fazendo com que o estudante não se interesse pela escola, isso poderíamos fazer um diagnóstico simples. Existe aqui um interesse político em evitar que aqueles que seriam o futuro virtuoso do nosso país não mais serão, porque não vão adquirir o hábito da virtude, que só se adquire, segundo Aristóteles, na escola. Então, ao afastar estudantes da escola com diferentes estímulos externos, muitos governos, na verdade, estão com uma proposta que não é tão implícita, mas passa a ser implícita quando você desconhece o que há por trás da proposta. Então, muitas vezes,
um estímulo externo que leva um jovem a abandonar a escola, não é percebido pelo próprio jovem que ali existe vamos dizer assim, uma artimanha. Existe ali uma negociação velada pela manutenção de um status de ignorância na sociedade. E o que seria essa ignorância? A ignorância seria o estímulo ao vício. Vício de quê? O vício da fuga daquilo que é correto, do afastamento daquilo que seria correto, das melhores condutas, de uma realidade que traria mais benefícios do que malefícios para a coletividade. Então, é esse o conceito de Aristóteles e a forma como ele pensa. Então, precisamos, se quisermos criar um país próspero, menos desigual ou igualitário, um país justo, precisamos investir em educação. É essa a mensagem. Então, para Aristóteles, o mundo que percebemos é suficiente. E nele, a perfeição está ao alcance de todos. Ele acreditava que educar para a virtude era também um modo de educar para viver bem. E isso queria dizer, entre outras coisas, viver uma vida prazerosa. Reflitam sobre essa aula. Gostaria muito de ouvir os comentários de vocês. O que vocês acham? Já se pegaram fazendo alguma coisa que foi estimulada pelo ambiente externo, por aquilo que está distante da realização dos seus sonhos, que afastou você da escola, que tem afastado amigos seus da escola? Pensem, reflitam. Quem sabe, a partir desses conceitos de Aristóteles, vocês possam despertar dentro de si aquilo que o Aristóteles está dizendo. E aqueles que já despertaram possam auxiliar aqueles que ainda não despertaram a enxergar o que Aristóteles está dizendo. Desse hábito associado aos nossos melhores costumes, que seriam o hábito da virtude. Pensem, reflitam, e vão ter a oportunidade de responder a essa pergunta nas próximas telas. Já estamos chegando ao final da nossa aula e sempre no final da nossa aula nós temos exercício de fixação. Então, não sai daí não, aguarda só um minutinho que nós vamos às palavras-chave e logo depois faremos o nosso exercício de fixação. Então, nossas palavras-chave da aula de hoje são cidadania, politeia e mediania. Anotem as palavras-chave em ordem, porque elas fazem parte da atividade de vocês. Lembrando que ao final desta aula, daqui a instantes, vocês receberão um formulário de atividade contendo todas as páginas que nós utilizamos para a preparação desta aula, do livro Filosofando, e também um conjunto de 5 opções, onde vocês vão escolher qual é a opção que está correta daqui a pouquinho aqui comigo, durante a leitura do exercício, depois vai marcar lá no formulário. E quem está só assistindo a gente pelo YouTube, pode continuar mandando suas respostas pelos comentários, que eu, com o maior prazer, vou corrigir e responder para vocês se está correta ou errada e auxiliada na resposta correta. Tudo bem? Anotaram as palavras-chave? Cidadania, politeia, mediania. Então vamos ao nosso exercício de fixação. Acompanhe comigo a leitura. Estas 3 formas podem degenerar. A tirania não é, de fato, senão a monarquia voltada para a utilidade do monarca. A oligarquia para a utilidade dos ricos. A democracia para a utilidade dos pobres. Nenhuma das 3 se ocupa do interesse público. Podemos dizer ainda, de um modo um pouco diferente, que a tirania é o governo despótico exercido por um homem sobre o Estado, que a oligarquia representa o governo dos ricos e a democracia o dos pobres ou das pessoas pouco favorecidas. Esse trecho foi retirado do livro Política de Aristóteles.
Então, de acordo com um fragmento de texto, assinale a alternativa que melhor completa a tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela, e nessa tabela, na primeira coluna, nós temos um no governo, na outra linha, alguns no governo, e na terceira linha, muitos no governo. Isso na primeira coluna, durante as 3 linhas. Na segunda coluna, temos forma autêntica, um e um espaço vazio, depois aristocracia, ligada a alguns do governo, e república, ligada a muitos no governo. E na terceira coluna temos forma degenerada. Associada a um no governo seria tirania, associada a alguns no governo está o item 2 sem a opção, e muitos no governo seria o item 3 sem opção. Então, onde está 1, 2 e 3 na tabela, vocês precisam encontrar nas opções quais que se encaixariam. Então, vamos lá, eu vou ler cada opção seguida do seu item. Letra A. Item 1, democracia. Item 2, monarquia. Item 3, oligarquia. Letra B. Item 1, monarquia. Item 2, democracia. Item 3, oligarquia. Letra C. Item 1, oligarquia. Item 2, monarquia. Item 3, democracia. Letra D. Item 1, monarquia. Item 2, oligarquia. Item 3, democracia. E letra E. Item 1, democracia. Item 2, oligarquia. Item 3, monarquia. Lembrem-se, esta aula está sendo transmitida agora, ao vivo para todos vocês, mas ela vai ficar gravada também. Então, assim que ela terminar, se vocês quiserem voltar à aula, e eu até sugiro que façam isso, para ler novamente a questão e respondê-la de forma consciente, é o ideal, é o mais adequado, tá bom? Então, assim, concluímos mais uma aula de filosofia. E antes de nos despedirmos em definitivo, vamos à mensagem de hoje. Como vocês já estão acostumados, eu sempre trago um filósofo para deixar uma mensagem para nós. E o filósofo de hoje é o René Descartes, um filósofo francês. Ele diz o seguinte: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Vou repetir o que René Descartes disse. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Reflitam sobre essa mensagem de Descartes, comentem se vocês acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo local, para mais uma aula. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Desejo muita paz e amor, harmonia na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. E assim, nos retornaremos na próxima semana para mais uma aula de filosofia. Até lá!